Salmo 119, o versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? O 140, versículo 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra que traz as diretrizes para a nossa vida, para a nossa caminhada por essa terra. Te agradecemos pela vida dos teus filhos e porque a tua palavra transforma as nossas vidas e nos dá orientação para que os nossos passos sejam seguros e não venhamos pisar em caminhos escorregadios. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Amém. Queira estar sentado, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus. Meus queridos, é por isto que o mundo não cristão tem tanto ódio e oprimem pessoas que tenham a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a orientação para as nossas vidas. Então, meu querido irmão, que bom que você tem a Bíblia e você é transformado pela palavra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu quero vos falar nesta oportunidade sobre isso, a Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, não é simplesmente um livro, mas uma força viva, um livro que sobrepuja todos os outros. A Bíblia é um modelo de tudo quanto é belo e bom. Exatamente na Bíblia Sagrada, você vai poder tirar o bálsamo para as dores das tuas angústias, dos teus sofrimentos, das tuas aflições. É na Bíblia Sagrada, irmãos, que você vai encontrar a bênção que você necessita para você, para a tua casa, para a tua família e para os teus negócios. Então, o mundo evangélico, sempre no segundo domingo de dezembro, comemora o dia da Bíblia, e com muita gratidão no coração, pela bondade de Deus, de permitir que todos nós pudéssemos conhecer a história do povo escolhido, porque na Bíblia Sagrada você vai encontrar como o mundo começou, como Deus escolheu um povo para representá-lo aqui na terra. O povo falhou, mas depois veio Cristo para resgatar não só esse povo, mas veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Então é na Bíblia Sagrada que você vai conhecer a história do povo escolhido, da bênção que veio para toda a humanidade através de Jesus Cristo, através da Bíblia. Deus permitiu, você vai entender isso, você vai ler isso, que todos nós viéssemos conhecer então a história desde o início, onde tudo começou, e também, como nós lemos hoje aqui, o último capítulo, o que vai acontecer no final de todas as coisas. Nesse livro, irmãos, estão escritos de forma real, verdadeira e profunda a trilha do povo de Israel, mas a trilha também daqueles que aceitam Jesus e permanecem fiéis ao Senhor. A história da Bíblia é empolgante, irmãos. Tem versículos que muitas vezes você não entende, você vai precisar de ajuda, porque foi escrito no hebraico, e grego e aramaico, e também depois tem as traduções, aqueles que traduziram, muitas vezes colocaram a palavra
que se parece, então você precisa muitas vezes de alguma ajuda, mas toda a Bíblia Sagrada são histórias de grandes vitórias, vitórias ao povo de Deus, momentos impactantes, momentos milagrosos que Deus fez com o povo que Ele chamou. Quando Ele chamou Abraão, por exemplo, e de Abraão Ele fez promessa de um povo que seria como areia na praia, e nós vemos que os mandamentos de Deus foram inseridos na palavra de Deus. É claro que antigamente não tinha livro, era rolo, era pergaminho, era o papiro, mas nós hoje temos essa facilidade de ter a Bíblia escrita num livro só, e hoje com mais facilidade ainda, você tem diversas versões no teu celular, no teu tablet, enfim, tudo vem facilitando. Mas aí na Bíblia Sagrada você vai ler como Deus trabalhou com a nação de Israel, os momentos impactantes, os momentos milagrosos, os momentos de suspense que essa nação viveu, e quando eles guardavam a palavra de Deus. Porém também mostra, porque a Bíblia Sagrada, irmãos, ela não tapa sol com peneira, ela mostra até os grandes homens, quando eles falharam, os santos homens, como falharam, pessoas que Deus chamou, como falharam. Deus não escondeu os pecados deles, como por exemplo o rei Davi, era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele falhou, a Bíblia escreveu, expôs a sua falha, porque a Bíblia realmente ela é a verdade, é a palavra de Deus, e mostra os momentos difíceis que a nação de Israel viveu, quando eles abandonavam os mandamentos inseridos por Deus. Então Deus permitia que eles passassem por momentos de dor, de sofrimento, de fracassos, porque Deus avisava antes: se observar a minha palavra, a bênção estará sobre vocês, mas se vocês abandonarem, vai vir maldição. E meus queridos, também não é diferente conosco hoje. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós amarmos a palavra de Deus, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, nós temos promessas, temos bênçãos que são nossas, que são derramadas sobre a sua igreja. Mas se nós virarmos as costas para a palavra de Deus, se nós negligenciarmos a palavra de Deus, há maldição, há tristeza, há sofrimento, há queda para aquele que não observar a palavra de Deus. Nós verificamos nesse livro os momentos então de pura alegria, quando os mesmos respeitavam, obedeciam o que estava determinado nesse livro. Mas quantas perdas, quantas tristezas, quantas lágrimas, foram um povo que foram exilados e tiveram diversas derrotas registradas nesse livro, porque o povo de Deus abandonou a palavra de Deus. E se você, meu irmão e amigo, abandonar a palavra de Deus, não será diferente. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Se você virar as costas para a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, vai ter momentos difíceis, complicados, difíceis na tua vida. Hoje nós temos, por exemplo, principalmente nós, no nosso tempo da graça, temos o Novo Testamento, falando da história de Jesus, do início da igreja. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, vai ver nas cartas, principalmente que Paulo escreveu, orientações, ensinamentos para que a igreja possa entender como é servir e o que é seguir a Jesus. A Bíblia Sagrada é o único livro, irmãos, que realmente a igreja tem como regra de fé,
para orientação da sua vida. Qualquer outro livro pode ajudar, dando alguma explicação, mas a Bíblia Sagrada é única. Não existe uma outra Bíblia, não existe um outro livro para orientar você na tua fé, ou regra de fé, ou mandamentos. A Bíblia Sagrada é única, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o verbo que se fez carne, é Cristo, aleluia. A Bíblia Sagrada é para todos os povos, em qualquer parte desse planeta, em qualquer nações, embora não aceite a Cristo, embora não tenha Cristo, mas a Bíblia Sagrada não é de uma nação só, de um povo só, de uma raça só. A Bíblia Sagrada é para todos os povos. Meus queridos irmãos, as histórias, as narrativas contadas na Bíblia Sagrada, elas estão aí para a glória de Deus e para a redenção da humanidade caída pelos seus pecados. Mas Jesus Cristo veio, derramou o seu sangue, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, Ele é a paz para a humanidade, e tudo isso você vai encontrar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a história da missão de Deus em restaurar a criação que virou as costas para o seu Criador. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Infelizmente, esta cena continua a ser repetida por muitos cristãos que, através da sua pouco ou quase nada de leitura da palavra de Deus, vai fragilizando-se e vai abandonando a palavra de Deus. Somos o povo de Deus, mas e até somos conhecidos como o povo da Bíblia, mas hoje está um pouco complexo, um pouco complicado, porque esse povo de Deus, na correria dessa era atual que nós vivemos, somos levados cada dia mais para uma correria frenética, e o povo da Bíblia, e o povo de Deus, o povo que andava com o livro, antigamente eles falavam capa preta, embora hoje a maior parte dos livros da Bíblia tem diversas cores, né? Mas antigamente era conhecido, aquele povo do livro capa preta, e alguns tinham superstição e falavam tantas coisas, não sabiam que essa palavra traz luz, traz lâmpada para os seus pés, traz iluminação para o seu caminho. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a poderosa palavra de Deus para transformar não só uma vida, para transformar as nações, para transformar os povos, mas hoje, irmãos, a correria nos leva a cada vez parece mais longe da Bíblia. As pessoas têm tempo para tudo menos para a Bíblia. A bem da verdade que nós vivemos mais tempo com os nossos celulares nas mãos do que com a Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus nas nossas mãos. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela continua sendo a mesma. Ela instrui e aponta o único meio de salvação. É a Bíblia Sagrada que você vai encontrar orientações para todas as situações da vida humana, da sua vida como solteiro, como casado, como viúvo. Enfim, a Bíblia Sagrada, ela tem orientações para todas as pessoas, todas as classes sociais, todas as faixas etárias de idade. A Bíblia indica a trilha que o verdadeiro cristão precisa caminhar para obter uma vida vitoriosa e a salvação da sua alma. Na Bíblia Sagrada você encontra todas as respostas para as inquirições da sua alma. A bem da verdade, irmãos, que a Bíblia Sagrada é o grande GPS que vai te conduzir exatamente no lugar certo
para onde você deve chegar, que você deve chegar é na morada do Altíssimo. E a Bíblia Sagrada não tem erro. Se você seguir a palavra de Deus, você um dia vai chegar lá e vai morar com o Altíssimo. Em mais de 60 países do mundo, nesse dia é comemorado o dia da Bíblia. A Bíblia é um livro que sobrepuja todos os outros, irmãos. Não tem outro livro que se sustenta por tantos anos, os séculos, os milênios passaram, e a Bíblia continua sendo a mesma. E com um adendo a mais, ela continua mais atual do que o jornal e a notícia que você vai ouvir amanhã, porque a Bíblia Sagrada, ela fala do passado, fala do hoje e ela fala do amanhã. Exatamente, na Bíblia Sagrada você vai encontrar as respostas para todas as suas dúvidas e indagações da tua vida. Se alguém está, por exemplo, se afogando, o outro lhe estende a mão e ele se agarra desesperadamente para sair daquele perigo da morte. Assim, a Bíblia é a mão de Deus estendida para a humanidade ter a sua vida aonde socorrer. Se agarre na Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, e você será salvo desse mundo perturbado. No mundo de tanta perturbação, no mundo perturbado em que vivemos, o homem necessita de confiança, de otimismo, de força, de amor, mas nós só podemos encontrar isso em Deus, e principalmente através da sua palavra. A palavra de Deus é a revelação do Deus eterno, do Deus que ama, do Deus que realmente quer salvar você, do Deus que não quer que você vá para o inferno. A Bíblia Sagrada fala de céu, fala do inferno, mas fala que Deus amou a todos e Ele não tem prazer na morte, no fim do ímpio. Ele deseja a salvação de todos, e por isso Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar força para enfrentar os momentos difíceis da vida. Sim, é na Bíblia Sagrada que você vai encontrar segurança para a tua vida. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus para a igreja, para o homem, para as pessoas. A Bíblia Sagrada é o livro da sabedoria da vida, inspirado por Deus, escrita sim por cerca de 40 autores, mas esses autores foram inspirados pelo Espírito Santo. O conteúdo da Bíblia é sempre atual, adaptam-se às situações e às condições da nossa existência. A Bíblia relata o passado do homem, ensina-lhe como viver feliz no presente momento e desvenda-lhe o futuro. A Bíblia é a verdade fundamental que nos orienta sobre todos os assuntos do interesse do ser humano. O ensino da Bíblia nunca se torna antiquado. Todos os demais livros carecem de revisão e são abandonados ou substituídos, ou no passar das décadas ou séculos, ninguém se lembra mais daquele livro. Mas a Bíblia Sagrada passou os séculos, passou os milênios, teve alguém que falava, tem alguém que profetizava: daqui 100 anos não haverá mais Bíblia no mundo inteiro, ninguém vai dar atenção para a Bíblia. Alguém mesmo falou, a Bíblia Sagrada, ela está com os dias contados. Um dos que falou isto, na casa dele se tornou uma gráfica, e o primeiro livro que foi editado nessa gráfica foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos mostra como ter relação com Deus Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso, como que Ele vai dar atenção para o ser humano tão decaído? Mas na Bíblia Sagrada você encontra a misericórdia, o amor, você encontra Deus querendo
querendo se comunicar com o homem, e a prova que ele está se comunicando com o homem é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e assim devemos obedecer a palavra de Deus, porque a mesma foi dada para mudar a nossa vida, para transformar nosso caráter, para nos levar a ser parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. O pecado, meus irmãos, não encontra lugar na vida daqueles que observam a Bíblia Sagrada, aqueles que obedecem a palavra de Deus. A igreja, irmãos, que tem a Bíblia, que ama a Bíblia, que respeita a Bíblia, que lê a Bíblia, que prega a Bíblia, é uma igreja que cresce e vai consolidando de maneira perfeita, de maneira natural, de maneira certa, de maneira correta. Os passos de uma igreja que ama e prega a palavra de Deus é uma igreja que realmente tem harmonia, tem paz e tem comunhão com os céus. Quando o crente aplica a palavra de Deus na sua vida de maneira correta, meus queridos, ele está sem dúvida alicerçado para não cair nos engodos das mentiras propagadas e de tantas coisas que nós vemos hoje no dia a dia e principalmente nas redes sociais. Quando se aplica a palavra de Deus corretamente na vida, os perigos de cair em diversas situações complicadas e perturbadoras da vida são eliminadas, porque a Bíblia Sagrada te dá a diretriz, aponta o caminho, te ensina, te leva. A Bíblia Sagrada sempre é um livro de uma mensagem atual, pois fala sobre todos os problemas da vida, fala sobre salvação. A Bíblia Sagrada fala sobre perdão, a Bíblia Sagrada vai falar sobre o inferno, a Bíblia Sagrada vai falar sobre o céu, a Bíblia Sagrada fala sobre vida eterna, a Bíblia Sagrada fala como ter paz no meio do mundo atribulado, a Bíblia Sagrada vai falar de alegria no meio de tanta tristeza, a Bíblia Sagrada vai falar de como superar os sofrimentos do mundo que está em sofrimento. Enfim, a Bíblia Sagrada você encontra a mensagem para todas as classes sociais, todas as raças, povos, nações. A Bíblia é perfeita, ela não é um livro que vai se completar. A Bíblia já é completa, ninguém pode tirar nem acrescentar, pois a Bíblia contém a mente, os pensamentos de Deus. Vez em quando nós temos alguém se levantando, e alguém na internet, e até alguns tipos de igreja aí, dizendo: esse versículo não combina mais com a realidade do que estamos vivendo hoje, tem que tirar esse versículo, e eles dão um jeito de colocar outras palavras. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que não se pode acrescentar e nem tirar. O que será dessas que não são igrejas? Não são igrejas, se identificam como igrejas, mas que mudam alguns versículos, suprimem alguns capítulos, suprimem alguns versículos, porque aquele versículo fala sobre o homossexualismo, sobre lesbianismo, fala sobre prostituição, fala sobre a libertinagem. Não, isso não combina mais com a realidade do mundo atual. Então tem que suprimir isso da Bíblia, porque Deus é amor. É assim que eles falam, mas o Deus que é amor é um Deus de justiça, e se tem amor tem que ter justiça, porque se não tem justiça vai ter daí a malandragem, e Deus é um Deus de justiça. Durante os séculos, os inimigos de Deus tentaram destruir a Bíblia, nada conseguiram, pelo contrário, a Bíblia permanece firme como uma rocha, é o maior best-seller de todos os tempos. A meditação
meditação da palavra de Deus produz vida, alegria abundante, pois não existe um outro caminho que traga um desenvolvimento sólido na vida do ser humano do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que você tem aí não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Abra o seu coração e deixe que o alimento salutar da palavra de Deus venha nutrir a tua alma, inundar o teu coração e levar você para profundas experiências de viver uma imensa experiência com Deus, de ter uma outra dimensão, de você viver profundas experiências com Deus através da sua palavra. Irmãos, não há limites para o homem, para o crente, para o cristão que lê a palavra de Deus. Não há limites para o que Deus pode fazer através da tua vida, quando você lê a Bíblia, quando você ama a palavra de Deus, quando você dá crédito à palavra do Senhor. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, viva os ensinos da Bíblia na tua vida, e assim você jamais será o mesmo, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem poder para transformar a tua vida. A Bíblia nos ensina que não podemos ser discípulos de Jesus Cristo se não temos uma ingestão, uma alimentação regular da sua palavra. E em certa ocasião, Jesus disse aos seus seguidores: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Para ser discípulo do Senhor, você precisa estar firmado na palavra de Deus. A Bíblia foi dada para nos mostrar como ter uma relação com esse Deus Todo-Poderoso e como viver segundo o seu caminho, as suas diretrizes neste mundo tão chocante, de tantas malignidades. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra eterna, é a palavra imutável. A Bíblia é a palavra da verdade, de poder, de pureza, de luz, de vida e vida eterna. Devemos obedecer a palavra, porque a mesma foi dada para mudar a nossa vida, a fim de nos tornar pessoas melhores e que nós venhamos ser semelhantes a Jesus Cristo. A origem da Bíblia é totalmente divina. A Bíblia é o nosso alimento. A Bíblia é a fonte de vida diária para o cristão, para o crente. Quem guarda, quem obedece, quem ama os preceitos, a Bíblia Sagrada, será protegido pelo Senhor. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, é prova do amor para com Deus. Quando você obedece a Bíblia, você está dizendo que ama a palavra de Deus, que ama a Deus, que ama a Jesus Cristo. O pecado não encontra lugar na vida daqueles que observam a palavra de Deus. Jesus Cristo é o plano da salvação para a humanidade, da humanidade, e esse é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é a salvação do homem através de Jesus Cristo. Alguém disse uma vez: a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. A eterna, infalível, inerrante palavra de Deus, ela é a única regra de fé e norma de vida. É o livro mais lido, mais distribuído, como eu já disse, no mundo. A Bíblia tem sua origem no céu, ela vem de Deus para trazer sabedoria e salvação para toda a humanidade. Todo o povo de Deus comemora nesse dia e agradece a Deus pela Bíblia. Assim, nós estamos agradecendo a Deus por todos os setores, por todas as igrejas, não só aqui em Blumenau, em toda parte do mundo, que nesse dia fizeram alguma coisa para dignificar, para glorificar para a Deus e agradecer pela sua palavra, porque aonde a palavra de Deus chegou, aonde a palavra de Deus chega, vidas são transformadas.
paz. O crente que não se alimenta da palavra de Deus estará sempre vivendo uma vida raquítica, uma vida indefesa. O crente que não se alimenta direito da palavra de Deus sempre estará confuso e vive à mercê dos exploradores da fé e de falsas doutrinas que campeiam no mundo evangélico por aí, e não só evangélico, em outros lugares também. Mas a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica. A Bíblia manterá você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe da Bíblia. Mas eu quero crer que quanto mais você lê a Bíblia, mais longe você está do pecado. Quando lemos a Bíblia, ela nos lê. Sim, meu irmão, quando examinamos a Bíblia, ela também nos examina. Deixa a Bíblia te examinar e ver se tudo está certo. Jesus desbaratou as sedutoras propostas de Satanás no deserto, proclamando a palavra de Deus. Satanás vinha de maneira sorrateira, querendo levar Jesus, influenciar Jesus, já que ele estava jejuando, estava com fome. Olha, tu tens poder, você pode transformar essa pedra em pão. Faz 40 dias que você não está comendo, você está faminto. Mas Jesus, em todas as tentações e provocações do diabo, ele só dizia uma coisa: está escrito, está escrito, está escrito. O que estava escrito na Bíblia Sagrada deu força para Jesus vencer o inimigo. E eu quero dizer para você nessa noite, o que está escrito neste livro tem força para você vencer todas as tentações, todas as batalhas da vida. Você diz: ah, pastor, eu não consigo vencer a tentação. Leia a Bíblia e pratique a Bíblia. Está escrito a forma que você pode vencer o inimigo, está escrito, aleluia. E através da palavra de Deus, o inimigo vai se afugentar, vai sair, e você então precisa usar mais a Bíblia. E eu pergunto: você já leu a sua Bíblia hoje? Você lê a tua Bíblia diariamente? Pelo menos um versículo, um capítulo, alguma parte da Bíblia. Todo o dia é dia da Bíblia, irmãos. Nós comemoramos com mais intensidade hoje, mas todo dia é dia para você ler, para estudar, para meditar, para proclamar, para seguir as orientações de Deus inserida nesse conjunto de livros, porque a Bíblia é um conjunto de livros, de 66 livros que formam a Bíblia Sagrada. Esta comemoração da Bíblia Sagrada começou na Grã-Bretanha, comemorado isso em 1549, e de lá para cá sempre os evangélicos e igrejas anglicanas e outras começaram a comemorar o Dia da Bíblia. Aqui no Brasil ele está sendo celebrado desde 1850, mas isso com a chegada dos missionários americanos e da Europa. Mas como naquela época não tinha muita liberdade religiosa, as comemorações ficavam totalmente, a celebração sendo realizada dentro dos templos. Mas aos poucos as igrejas foram crescendo e foram comemorando esse evento da Bíblia Sagrada, e foram comemorando cada vez de maneira mais intensa, com mais liberdade. Quando as igrejas foram crescendo, tendo mais liberdade, então as igrejas começaram a fazer passeata, carreata, moteata, enfim, desfile. Mas a oficialização do Dia da Bíblia no Brasil se deu apenas em dezembro de 2001, pela Lei Federal 10.335, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi decretado que o segundo domingo
de dezembro seja comemorado o Dia da Bíblia. Então está lá nos dias de comemoração no Brasil, é oficial. Segundo domingo de dezembro é o Dia Nacional que se comemora o Dia da Bíblia. Sendo assim, então, muitas igrejas hoje fizeram as suas programações para marcar essa data com diversos tipos de comemoração. Mas, meus queridos, não adianta comemorar o Dia da Bíblia se você não deixar a Bíblia falar ao seu coração. Se você apenas tem a Bíblia, e hoje nós temos isso, né? Nós temos nas nossas bibliotecas, nas nossas casa ou lá na estante, você tem 2, 3, 4, 5, 6 ou mais versão da Bíblia. Tudo isso é muito bom, mas não é bom você ter tanta Bíblia e não ler a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada também não é um talismã, não é algo que você vai ter ali algo achando que se ficar aberta num salmo, em alguma coisa, vai afastar o perigo, vai afastar os demônios, vai afastar o mal. Você entra em muitas lojas, você vê até as pessoas não evangélicas, principalmente abram a Bíblia no Salmo 91 e fazem com aquilo, é um talismã para a sua vida. Não adianta ter o Salmo 91 aberto e não ter o Salmo 91 no teu coração. Oh, meu irmão, você precisa ter a Bíblia no teu coração. Aleluia! Você precisa entender que os 40 autores que escreveram a Bíblia mais ou menos em 1600 anos, do primeiro ao último livro a ser canonizado, colocando o canon bíblico, ela demorou 1.600 anos para ser escrita, 1.500 e alguma coisa, quase 1.600 anos. Esses homens, na maioria, não se conheceram. Se fosse escrita um livro que começou começou e depois de 1.500, se fosse um livro qualquer, não teria como, não teria continuidade, não sabia o que estavam se falando, mas a Bíblia Sagrada teve alguém que inspirou, foi o Espírito Santo, que foi guiando esses homens para escrever a palavra. Aleluia! A Bíblia contém 66 livros, divididos no Novo e Velho Testamento. É a revelação do amor de Deus para a sua vida, é a revelação de poder, de bondade, de misericórdia, da compaixão e do grande sacrifício que Cristo fez para perdoar, para libertar, para salvar a humanidade das garras do inferno. As palavras desse livro geram santificação, geram purificação, geram alegria, geram paz, fé, orientação, gera força, gera alimento e muita intimidade com o seu Criador. A palavra de Deus é a verdade. Seca-se as folhas, murcham as flores, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Ler e estudar a Bíblia deve se tornar um hábito natural na vida de cada crente. Esteja com o coração aberto para tudo que Deus quer revelar na sua palavra para a sua vida. Leia a Bíblia e o extraordinário de Deus será algo natural na tua vida. O ser humano necessita do auxílio da mão de Deus, e a mão de Deus que você precisa, que você pede, Deus ajuda, estenda a tua mão, está estendida através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a mão de Deus que está aí te protegendo. O ser humano precisa ter a visão correta das coisas e necessita da ajuda divina para enfrentar os momentos difíceis que ele enfrenta na jornada da sua existência sobre essa terra. E somente você vai encontrar forças, direção, lendo a Bíblia, que é o manual de Deus para a sua vida. A mão de Deus está estendida para o ser humano através da sua palavra. Deus nos entende e Ele estende a sua mão para nos abençoar através da Bíblia Sagrada. Então leia a Bíblia, ouça
ouve a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de sabedoria, é um livro de vida, inspirado por Deus. Meus irmãos, entre os escritores da Bíblia, você vai encontrar Daniel, que era um estadista, um legislador, vai encontrar um filósofo, que era Paulo, vai encontrar um músico e um pastor de ovelhas como Davi, vai encontrar um médico como Lucas, vai encontrar um fazendeiro como Amós, vai encontrar um funcionário público como Mateus, vai encontrar pescadores como Pedro, Tiago, João e muitos outros, mas todos foram inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo. O conteúdo da Bíblia é sempre atual, revela-se como o homem surgiu e o seu final, e o final daqueles que aceitam a Cristo, daqueles que têm Jesus na sua vida, é glorioso. O seu destino é os céus, é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós estamos caminhando. O nome da Bíblia quer dizer coleção de livros, aleluia. No Velho Testamento são 39 livros, no Novo Testamento são 27 livros. A Bíblia relata o passado do homem, ensina como viver feliz no presente e desvenda o futuro. Não precisa ninguém procurar cartomante ou adivinhadores ou outro. Você quer saber o que vai acontecer no amanhã? Leia a Bíblia, porque a Bíblia é o livro atual. E entenda, irmãos, que a Bíblia Sagrada testifica de Jesus Cristo e assegura a vida eterna para aqueles que aceitam a Jesus. A Bíblia é a verdade fundamental que nos orienta sobre qualquer assunto. Bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam, bem-aventurado aqueles que meditam na palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela discerne o que está no teu coração, o que está na tua mente, ela revela o íntimo da tua alma. A Bíblia produz o verdadeiro crescimento espiritual, ela renova o nosso espírito, ela nos transforma. E a Bíblia, quando você coloca em prática, ela faz você ficar mais parecido com Jesus, porque ela traz paz, traz segurança, traz alegria à sua vida. Agora eu termino dizendo: como você lê a Bíblia, como estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos ensina que não podemos ser bons discípulos de Jesus Cristo se não nos alimentarmos diariamente, se não lermos diariamente a Bíblia Sagrada. O denominador comum de todo grande homem e mulher de Deus é a sua dedicação em meditar, em estudar, em ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nunca foi tão fácil adquirir uma Bíblia. Você pode baixar no teu celular, nos teus aparelhos aí, que não custa praticamente nada ou muito pouca coisa. Nunca houve tantas Bíblias, mas também parece que nunca houve tanto analfabetismo bíblico, de pessoas que têm a Bíblia, mas não conhecem nada sobre a Bíblia. Que isso não venha acontecer com você. Estude a Bíblia. Irmãos, você deve estudar a Bíblia fazendo perguntas para você mesmo. Você tem que ler um texto e perguntar: o que esse texto quer dizer? O que tem nesse texto que são promessas para mim? O que tem nesse texto que é mandamentos para mim? O que tem nesse texto que eu preciso aplicar ao meu coração? O que tem nesse texto que eu li que eu não posso fazer o mesmo que eles fizeram? Eu não posso incorrer no mesmo erro. E você vai lendo o texto, fazendo essas perguntas, e isso vai fazendo você crescer na vida espiritual. É claro que tem texto da Bíblia que fala diretamente para a nação de Israel, ou fala de coisas específicas que já aconteceram, mas fazer perguntas é uma habilidade que pode ser desenvolvida na medida que você for lendo, e nessa medida você vai
desenvolver a arte de fazer perguntas para você mesmo e aplicar a Bíblia ao seu coração. Toda vez que você pega na Bíblia para estudar, novas verdades vão saltar no texto. A Bíblia Sagrada é tão poderosa que você lê ali um texto e amém. Mas daqui uma semana você vai ler o mesmo texto. Opa, tem coisas novas aqui que eu não prestei atenção, que eu não vi. A Bíblia é um alimento novo todo dia, porque é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que você vê pregadores pregando o mesmo texto, o mesmo versículo. Ele prega, você já vê 30 anos pregando aquele texto e sempre está tirando alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa nova. Mas eu nunca vi ninguém pregar esse texto dessa maneira. Por quê? Porque a Bíblia é um alimento novo todo dia. Irmãos, todo dia um texto, que aquele texto que você leu, que leu já diversas vezes, vai lendo, que tem coisas novas para você ali. A leitura, quando é feita com inquirição e aplicação pessoal, ela vai trazer novos ensinos e você vai ver novos aspectos dentro daquele texto. Existem perguntas básicas que você precisa fazer quando você lê a Bíblia, lê um texto, lê um capítulo. Você precisa, ao ler, ter um crescimento espiritual. Então você sempre deve perguntar: quais as promessas de Deus nesse texto? Tem promessa que é para você, tem promessa que é específica para Israel, mas tem promessa que é para você, porque você é o Israel de Deus. Você tem que perguntar nesse texto: que lição eu posso tirar para mim aqui? O que esse texto está falando de pessoas que erraram, mas eu não posso copiar esse mesmo erro. E você vai assim crescendo na vida espirituais. Quais os mandamentos que estão aqui dentro desse texto? Quais as promessas que estão aqui dentro? Você vai perguntando, e daí você vai lendo, e isso vai trazer crescimento espiritual à tua vida. Leia a Bíblia. Ficamos em pé nesse momento. Estude a Bíblia. Aplique-o. Cada vez que você lê a Bíblia, aplique no seu coração, no seu dia a dia. Não adianta você ter grande conhecimento da Bíblia e não aplicar seus princípios, seus ensinamentos, seus mandamentos à sua vida. Se você não fizer uma aplicação correta daquilo que você lê na Bíblia, na tua vida, você vai continuar sendo um crente normal. É você colocar em prática que vai fazer a diferença. A palavra de Deus não tem valor se você analisa ela como um outro livro qualquer. Mas quando você lê a Bíblia, você tem que dizer: aqui é o livro de Deus, é Deus falando ao meu coração. A palavra de Deus, então, ela não deve ser lida como um horóscopo. Eu vou ler aqui para ver o que Deus quer falar comigo. Ele vai falar através da Bíblia, mas tem pessoas, irmãos, que têm a Bíblia como um horóscopo, como um talismã. Não, irmãos, tem que ter a Bíblia como a palavra de Deus para a sua vida. É que todo dia tem uma mensagem para o seu coração. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Um texto lido hoje vai trazer uma lição para você. Você vai ler o mesmo texto amanhã, tem outra lição para você. Você vai ler depois da manhã, tem mais outra lição, porque a palavra de Deus é viva, é vida. Aleluia, e produz crescimento satisfatório para quem ler. A Bíblia foi dada para mostrar que você pode ter relação, intimidade com Deus. A Bíblia nos revela tantas coisas maravilhosas. Então medite na palavra de Deus. A igreja primitiva, irmãos, ela dava tempo para ler a Bíblia, para pregar a Bíblia, para falar a Bíblia. No Pentecostes a igreja deu a supremacia, a palavra de Deus, e os resultados foram a conversão. Pedro se levantou no Pentecostes e disse: estava escrito assim, Joel já havia profetizado assim, assim, assim. Ele falava a palavra de Deus, e a palavra de Deus produz avivamento, a palavra de Deus produz despertamento, a palavra de Deus produz fé, a palavra de Deus produz
produz amor, a palavra de Deus produz alegria, a palavra de Deus produz ânimo para você estar na igreja. Então leia a Bíblia, e a Bíblia vai fazer a diferença na sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então leia a Bíblia, mas venha ouvir também a palavra de Deus. A igreja cresce quando ela ouve, quando ela medita, quando ela aplica a palavra de Deus no seu coração. Quando a palavra de Deus é aberta, é exposta com fidelidade, é o próprio Deus falando, e a igreja vai se despertando, o avivamento vem. Se você deseja ter paz, leia a Bíblia Sagrada. Se você deseja ser mais animado, leia a Bíblia Sagrada. Se você deseja ser um crente mais fervoroso, leia a Bíblia Sagrada. Se você deseja fazer alguma coisa a mais na igreja, ame a Bíblia, leia a Bíblia, viva a Bíblia Sagrada.